Basicamente, para falar uma coisa que, como eu não estava aqui, pode ser que eu esteja um pouco fora de contexto. Mas, de qualquer jeito, é o seguinte: nas décadas de 70, a experiência do metrô de São Paulo foi uma experiência que pouca gente sabe da singularidade dela, que foi a primeira vez que se aplicou ciências sociais, antropológicas, etc., para fazer a construção do sucesso de uma obra de engenharia e tal. Basicamente, eu fui o autor dessa façanha e quase fui trucidado pelos meus colegas engenheiros por ousar fazer esse tipo de coisa, de trazer esse tipo de gente esquisita para dentro e fazer a crítica interna. Muito nos interessava na época exatamente essas questões, de saber, mas quem eram os passageiros, como eles eram, que tipo de valores eles tinham e da nossa realidade física, o que nós iríamos comunicar a eles ao fazer a coisa dessa forma ou daquela forma. Muita gente explicou o sucesso imediato do metrô como sendo, pela primeira vez, algo que tratava bem o passageiro. E isso é uma forma extremamente simplista da questão. A questão foi que o metrô deu aos passageiros a sensação de ter subido de estado social. Quer dizer, o passageiro que vinha da rua na classe D, ao entrar no metrô, ele passava a ser uma pessoa da classe C. Quer dizer, o que nós estávamos fazendo não era meramente transporte. Nós estamos vestindo as pessoas com uma nova roupa e elas se viam perante os demais passageiros como tendo possibilidade de ocultar a sua verdadeira classe social. O curioso dessa história é que isso foi o principal responsável pelo chamado, entre aspas, bom comportamento das pessoas. Quer dizer, elas saíam da Estação da Luz, o pessoal ferroviário dizia, eles vão destruir o metrô. E atravessavam a rua, entravam no metrô e não destruíam. Aí as pessoas dizem, porque vocês tratam ela muito bem e tal coisa. Não, é porque elas eram outras pessoas. O que acontecia a seguir é que ele procurava descobrir nas experiências dele como era essa classe, para ele poder também representar. Ele era um ator de teatro. Então ele estava vestido com roupa de alguma coisa, feito uma escola de samba, vestido de príncipe, e ele precisava descobrir como os príncipes se comportavam. E na fantasia dele, os príncipes, a classe A, B, etc., se comportavam muito melhor do que de fato ela se comportava. E daí ele era fantástico, ele era muito melhor do que a classe A e B, porque ele tinha uma ilusão de que nós éramos fantásticos, nós éramos muito piores que isso. Mas ele não podia correr riscos, de forma que ele exagerava. Então, esse fenômeno todo é um fenômeno que eu vejo hoje em dia em um monte de coisa, inclusive nessa questão da casa. Quer dizer, a casa não é meramente... A partir do momento que o cara está ascendendo, nota bem todas as ansiedades que essas pessoas têm. Quer dizer, elas têm um problema meramente de ascensão, mas de descobrir que comportamento ter para preservar uma aparência dessa ascensão. E como são essas pessoas que elas agora são, e que tipo de casa as pessoas devem ter, e etc. E, portanto, a casa, como o metrô, é uma roupa. Quer dizer, é uma coisa que elas vestem, e que elas vestem, infelizmente, para duas coisas. Uma, para reafirmar isso que elas conquistaram, quer dizer, para preservar essa conquista, mas o infelizmente que eu digo é que também para excluir outros dessa conquista, ou seja, eles são, também têm um fenômeno igual aos outros, de procurar subir sobre as costas dos outros. Quer dizer, este indivíduo tem que ficar mais baixo do que eu para eu poder me sentir mais alto, né? E, infelizmente, existe também esse mecanismo. Eu tenho estudado a classe C com a finalidade, inclusive, de estudar o valor do celular, que é uma das coisas mais definidoras, junto com o tênis, é uma das maiores definidores de classe C. Né? É o problema do celular. É impressionante o problema do celular. E o que eu tenho descoberto muitas vezes é que, eles são semelhantes à classe que eles estão ascendendo. E eles têm alguns valores próprios. Mas nada disso é muito estável. Quer dizer, ainda é difícil. Eles podem conversar sobre como nós somos, certo ou errado. Nós estaríamos conversando sobre uma coisa em transição, que ainda não está formada. E por isso, justamente, o grande valor seria conseguir que não fosse pela exclusão dos demais. Alexandre, Nabil, mas alguém está inscrito nesta rodada? E Jorge, desculpa.